Boa tarde a todos e a todas. Quero iniciar aqui saudando a professora Patrícia Maurício pela organização do evento, um evento que eu assisti desde o início, aqui a primeira parte, e tenho obrigação de informar que a ABI se sente muito honrada pelo conteúdo que já foi discutido aqui, sem contar o que vamos discutir mais agora nessa segunda parte. Quero saudar também a Rita Nardelli, que foi quem, na verdade, pela ABI, ajudou a Patrícia a montar o evento, né? Tanto a Associação Brasileira de Imprensa, ela é uma entidade civil que tivemos aqui na abertura o presidente, o jornalista Otávio Costa, e ele mencionou que eu vou solidificar agora. A ABI passou uma fase grande, meio que escondida, não representando o que foi desde a sua criação, a caixa de ressonância política do país. Na ABI, os grandes eventos da política nacional passaram pela ABI. Posso citar aqui alguns: o Petróleo é Nosso, o impeachment do Collor, a criação do Cineclube no Brasil, enfim, uma série de eventos, a resistência à ditadura, a posição sempre da entidade na defesa da liberdade de expressão. Portanto, esse ressurgimento da força da entidade hoje é muito importante para nós, jornalistas. Nós já tivemos cerca de quase 4.000 associados. Hoje nós temos só 700. Logicamente que esses 4.000, muitos deles já estão na ABI no céu, que lá tem também, porque jornalista, quando morre, vai para o céu. Então, já tem uma ABI lá em cima. Então, mas não é que sobraram só 700, sobraram muito mais, mas só 700 que passaram novamente a fazer parte de uma proposta que foi num momento muito importante, que foi a partir de 2018, que eu não digo por quê, porque esse nome, toda vez que eu mencionei, me deu um azar muito grande. Portanto, eu só toco no assunto, mas que para o brasileiro comum ele é bem conhecido, o que a gente vive desde 2018. Então, nós estamos engajados nessa mudança, conseguimos fazer a mudança, estamos engajados no novo governo, e eu acho que a ABI tem aí muito a somar para a política nacional, ou recuperar o seu prestígio como caixa de ressonância da conjuntura política nacional. Muito bem, eu tinha a obrigação de fazer essa introdução, vocês desculpem eu ter me alongado, mas eu tenho dois grandes amores na minha vida: a UFRJ, que substituiu um grande amor que eu tenho pela PUC, e a ABI, porque as três, elas disseram para que vieram e, fundamentalmente, nos dão uma liberdade de expressão, de movimento e de vida que a gente tem que valorizar. Portanto, me senti na obrigação de fazer num seminário tão importante. Eu tenho certeza, viu, Patrícia, Maurício, que esse seminário ele vai ter um marco histórico na mudança do olhar que nós hoje somos obrigados a ter pelo que está acontecendo na comunicação social. A comunicação social hoje é bem diferente da comunicação social do início desse século. Século que eu batizo como século da velocidade. Meu campo de estudo na comunicação é a antropologia da comunicação. Eu estudo o comportamento do indivíduo através da informação. E eu começo a trabalhar sempre com a ideia de que o emissor, nós jornalistas, radialistas, artistas,
influenciadores, eu cito com um pouco de desconforto, porque, né, blogueiros, líderes comunitários, nós somos emissores. Nós não fazemos informação, nem produzimos informação. Nós produzimos dados. A informação é da ordem do receptor. É como o dado o afeta. E ele recepciona e transforma em informação. Esse é meu campo de estudo, onde o indivíduo é sujeito da sua emissão. E eu trabalho com a questão que pode parecer, e é muito paradoxal, que é a chamada era da informação. No meu campo de estudos, a sociedade nunca se apresentou tão desinformada. Por quê? Por quê? Porque os dados hoje são todos produzidos. Não são do nosso tempo. Nós que íamos garimpá-los, auscultá-los, buscá-los. Não, agora são produzidos. Eles são produzidos aqui, no manusear dos dedos nas redes sociais. E uma vez produzido aqui, essa emissão, ela tem uma força muito grande, porque ela está dentro da velocidade do sistema no século XXI, que se apropriou desse avanço das novas tecnologias para criar essa colonização da informação. Portanto, eu falo mal do capitalismo de manhã, de tarde, de noite, e às vezes eu acordo de madrugada, falo mal do capitalismo e durmo bem. Quer dizer, para mim é visceral, eu já estou acostumado, mas eu percebo que muito pouca gente tem essa concepção do capitalismo. Esse que é discurso da esquerda de Ipanema, que fala mal do capitalismo, mas usa o capitalismo. Eu não tenho o menor problema com isso. Moro no Leblon, gosto de me vestir bem, escolho a comida, eu como pelos olhos, tem que ter beleza, tem que ter bom gosto, e sou visceral contra o capitalismo. Porque eu acho que o capitalismo, ele absolutamente, ele não é responsável por esse meu sujeito, meu gosto de viver. Não, pelo contrário. Ele não tem a menor preocupação com isso. Ele proporciona isso para mim, que luto para ter, porque ele quer proporcionar isso para uma casta que vive isso desde o tempo dos reinados. A gente acha que a monarquia acabou sem ser na Inglaterra ou em alguns outros reinos. Não, a monarquia continua. O rei da democracia X, o rei da democracia Y, porque ele não é da democracia, ele é do capitalismo. O capitalismo é um sistema perverso. O capitalismo, ele gosta de dinheiro, ele não gosta de gente. Portanto, um sistema desse, perverso, ele vai me dar um bom dado, um dado verdadeiro, que vai melhorar a minha vida? Absolutamente. Ele vai me dar um dado produzido, sempre para que eu possa consumir. Então, o que a gente faz hoje com a informação, a gente consome conteúdos de informação que são estritamente produzidos pelo sistema capitalista. E nós estamos de uma forma um pouco escondida, nós estamos vivendo um momento muito difícil da sociedade planetária. Porque o capitalismo inventou essa globalização, que foi uma quebra de culturais, de muros culturais, para que todo mundo consumisse só praticamente uma língua ou uma linguagem, que nós consumíssemos só com uma moeda, só com dados de uma cultura,
E aí diz que, a partir desse evento, desse movimento, somos cidadãos do mundo. Não existe nada mais perverso do que isso. A raiz da palavra cidade já diz cidade. Cidadão é de cidade, é de lugar. Portanto, o sistema nos tirou do lugar. Nós não temos mais lugar. Nós estamos literalmente na nuvem. Aliás, é uma linguagem que o capitalismo e as redes sociais conhecem. E o mundo digital conhece bem. Você está na nuvem. Portanto, esse homem globalizado e sem piso, sem pertencimento, sem território, ele é um homem fragilizado, totalmente colonizado. Totalmente. Portanto, fala mal do capitalismo, tem que se observar isso, que a sociedade ela não tem culpa de não conseguir enxergar todos esses malefícios. E qual é o principal agora? É as meias-verdades, as mentiras, as chamadas pela linguagem americana, as fake news, que eu prefiro chamar de falsas verdades. Só para vocês terem uma ideia, e eu não vou me alongar muito, em 17, o Museu Nacional pegou fogo na Quinta da Boa Vista. Eu era decano do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas da UFRJ. Decano na UFRJ é o segundo poder, eleito. Não é convidado nem escolhido, é eleito. É reitor, vice-reitor e 6 decanos, que são 600. E eu, assim como o reitor, a vice-reitora, 3 pró-reitores e um outro pró-reitor, que era do PCB, nós éramos do PSOL. Quando pegou fogo, na noite que pegou fogo no Museu Nacional, um deputado de São Paulo, do PSL, na época era PSL, colocou uma fake news que nós, e botava o nome e o partido, tínhamos incendiado o Museu Nacional. Isso devia ser 3 horas da manhã, lá. Não, 3 horas da manhã aqui. 1 hora da manhã nos Estados Unidos. Minha namorada estava nos Estados Unidos. Me ligou, assustadíssimo. Vitor, você tacou fogo no Museu Nacional? Eu falei, pois é, eu não tinha outra saída. Eu estava lá e tinha álcool e fósforo na mão. Você acha que eu não ia tacar fogo? Porque uma pergunta dessa, lógico, brincando, eu falei, que isso? De onde tu tirou isso? Ela falou, você sabia que o Museu Nacional está pegando fogo? Eu falei, não. Ela falou, pô, você que tacou fogo, está aqui no... Aí eu estava deitado, dormindo. Aí eu, que isso? Aí... Bom, conclusão. Isso rodou o mundo. Rodou o mundo. Nós entramos no Ministério Público, o coletivo todo que foi acusado. 17, hoje nós estamos em novembro de 22. Não aconteceu nada. O cara foi reeleito, agora pelo PL. E eu, inclusive, eu tive que, para algumas pessoas, ô Vitor, foi sem querer, né? Vocês ligaram lá alguma coisa. Não, cara. Eu não tinha nada a ver com o Museu Nacional. A minha decania é outra coisa. O reitor também, imagina que vai tacar fogo no Museu Nacional. Quer dizer, olha a força da mentira. Muitas pessoas ficaram com o pé atrás, achando que o Museu Nacional estava meio caidão, precisando de obra, sabe? Aí ele está com fogo, porque o seguro vai lá. Então a força da mentira, das fake news, ela não é para a gente ficar brincando ou observando eles de forma como se fosse uma coisa, eu diria assim, sem querer ou sem muita responsabilidade. É uma coisa muito séria, muito séria. Lógico que eu
eu sofri aquele impacto e no dia seguinte eu já estava morrendo de rir, porque era um troço tão absurdo. Mas hoje mesmo na CIF citou o negócio da escola base. Tem vários casos que as pessoas tentaram suicídio, as pessoas se internaram por problemas psicológicos e houve uma série de sequelas dessas fake news que... Portanto, essa invasão perversa do campo da emissão de dados, ela pegou de cara e de testa os trabalhadores das emissões, os emissores profissionais, jornalistas, artistas, radialistas, influenciadores. Hoje, eu não tenho medo de afirmar que estamos num processo de uberização da profissão. Hoje, o jornalista ele está não diferente desses motoristas de aplicativo, não está diferente desses entregadores de fast food ou de alimentação, porque o jornalista hoje ele está trabalhando para essas plataformas, literalmente de graça, ele tem que se empenhar muito, elas pagam pelo que eles produzem de audiência, alguma coisa. Portanto, isso não deixa de ser uma uberização. Uma uberização porque ele não tem absolutamente nenhum direito garantido. Zero. E tem mais. E se ele emitir algum pensamento que a outra parte tome como ofensa, a outra parte ainda, além disso, de a plataforma não se responsabilizar por nenhum pagamento de direito autoral ou de direito de produção, ele ainda corre o risco de ser processado. Embora eu seja professora, né, eu aqui estou na condição de diretora do sindicato, então o sindicato não produz conhecimento, né? O papel do sindicato é um papel mais político, de representação da categoria. A gente, inclusive, sente falta, muitas das vezes, eu acho que esses dados aí que a Gabriela está trazendo são complementares ao que eu vou falar. Pena que ela não concluiu a fala dela, mas eu acho que a gente consegue conciliar, né? Eu trouxe aqui, quer dizer, eu não trouxe essa rotina do jornalismo, do jornalista em geral, né? Mas eu pensei assim, que a gente precisa pensar nesse contexto em que a plataformização surge no jornalismo, né? E esse contexto, na verdade, eu estou trazendo sobre a ótica da precarização do trabalho, né? Porque eu acho que a plataformização, o nome difícil, ele está muito ligado à questão da precarização, né? E aí eu trouxe aqui alguns números, alguns dados, assim, alguns pontos para a gente refletir sobre isso, né? Então, quer dizer, o processo de digitalização do trabalho dos jornalistas se inicia nos anos 80, né, do século passado, que isso começa o quê? A eliminação de algumas etapas da cadeia produtiva, né, que isso afetou, né, na qualidade do produto final, que é a notícia, né? A gente teve, por exemplo, em 84, eu até fiquei, quando o Nassif falou, eu falei assim, eu acho que foi mais ou menos no mesmo momento em que ele se referiu àquilo que ele tentou com a Folha, né? E foi né, a Folha veio assim fazendo uma revolução, né, no processo de produção de jornalismo. E nisso eles demitiram, eles eliminaram a revisão, né, talvez os mais antigos aqui lembrem disso, e demitiram 70 jornalistas de uma vez só, considerando que uma redação, né, não sei o número exato que tinha, mas talvez tivesse em torno de 200 ou pouco mais, né, 70 é um número significativo, né, para essa demissão. Isso atingiu diretamente a qualidade do produto final, né, da notícia que começou a ser publicada, porque o repórter começa
a ter a obrigação de ter o texto final, coisa que a gente, naquela época, não tinha essa obrigação. O repórter ele tinha que saber construir a notícia, mas o texto final ficava por conta, né, do revisor, do copydesk, funções que hoje já desapareceram. Ainda nos anos 80, né, veio o fenômeno da pejotização, que eu acho que também foi o Nassif que fez referência, né? Quer dizer, e que desembocou hoje no que eu chamo de empreendedor compulsório, né? Quer dizer, hoje o PJ hoje é o MEI, né? Que muitos estão aí. Isso até, quer dizer, teve a TV Globo, está aqui no Rio, teve isso, fez assim, um processo grande de pejotização, o sindicato entrou com uma ação coletiva, ganhou, a Globo teve que pagar uma quantia considerável e recontratar todo mundo, né? Então, isso, quer dizer, eu estou fazendo esse elo com o sindicato, porque o papel do sindicato é esse, é uma luta coletiva, não é? Atua na luta individual de ações individuais de um trabalhador que é demitido, essa coisa, mas o nosso papel principal é o papel coletivo, né, da representação. Então, nesse momento, com a TV Globo, foi muito importante, porque, inclusive, naquele momento, ninguém acreditava que isso fosse dar em alguma coisa, né? E aí, bom, esse processo de digitalização atinge mais o impresso do que as TVs e rádios, né? O processo foi, digamos, teoricamente mais suave, mas pega principalmente no campo da imagem, né, os repórteres cinematográficos, né, que eles antes eram uma equipe, né, que tinha o operador de som, o iluminador, hoje é o repórter cinematográfico, muitas das vezes, sozinho, ele não tem nenhum auxiliar, né? Começa isso também lá nos anos 80. Né? Então, isso, quer dizer, o processo, né, essa digitalização, né, que ainda é anterior à plataformização que a gente está tratando, mas começa a, digamos assim, a mexer, né, com o trabalho profissional. Né? E como isso foi implantado na maioria das vezes, né, isso prejudicou a qualidade do produto final, porque os trabalhadores foram mal treinados, ou quando não foram treinados, tiveram que aprender na marra, cada um por si. Né? Muitas das empresas não se preocuparam em dar um treinamento adequado e competente, né? E a vida seguiu. Né? Sob o ponto de vista mais... que afetou também o processo de produção, mas que nos atingiu, digamos assim, mais sob o ponto de vista político, foi a queda do diploma em 2009. Né? Que também já foi feita referência aí, e isso, né, fez com que, se antes, quer dizer, já tinha uma série de críticas, né, à qualidade do jornalismo que se produzia, com o fim da obrigatoriedade, as grandes empresas da imprensa, chamada imprensa tradicional, continuam a exigir a formação, né, mas abriu, digamos assim, a porta dos fundos, né, que qualquer um pode se dizer jornalista. Você chega lá no Ministério do Trabalho, pede o registro e pronto, acabou. Entendeu? E sai com o seu registro e sai lá dizendo eu sou jornalista. E pior ainda, né? Quer dizer, você ainda tem direito, com esse registro profissional, a ter uma carteira de identidade do jornalista, que é emitida pela Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE. Por quê? Porque a FENAGE, enquanto federação, né, representando os profissionais, lutou muito contra essa não obrigatoriedade do diploma. E isso aí rendeu ações jurídicas e a FENAGE perdeu a sede em Brasília por conta de uma dessas ações. Né? Então, a FENAGE foi obrigada,
né? Porque hoje tem gente que diz assim, mas como que a FENAGE dá carteira para quem não tem diploma? Gente, porque senão os nossos dirigentes vão ser presos, literalmente, né? Então, somos obrigados a emitir essa carteira, mesmo politicamente contrariados, né? Bom, e aí vamos nós, né? Quer dizer, em 2017, nós tivemos aí a famigerada reforma do Temer, né? Do governo Temer, que atingiu a todos os trabalhadores em geral, né? Para os jornalistas, né, teve, quer dizer, não vou me alongar aqui nessa reforma, mas trouxe aqui 2 pontos que atingiu, digamos, diretamente assim a categoria. A tal da força de lei dos acordos coletivos, valendo mais do que o legislado, né, a não ser em alguns pontos que prevalece a lei. Né? Isso fez com que, né, os acordos coletivos, a convenção coletiva, que é, né, digamos assim, aquela carta anual que diz aquilo que nós temos direitos, né, passe a ter mais força. Mas isso, o jornalista, pela sua formação e pela sua prática, né, ele tem uma dificuldade enorme de ser coletivo, de se sentir representado, né, como trabalhador. Né? A maioria diz, não, o trabalhador é coisa, né, trabalho, né, braçal, trabalho manual. O meu trabalho é intelectual, eu não estou nessa área aí, estou fora dessa casinha. Mas não, estamos nessa casinha, todos, mesmo fazendo um trabalho intelectual. Né? Mas a questão da representatividade, os sindicatos de jornalistas sempre, quer dizer, agiram politicamente, mas, sob o ponto de vista da participação dos jornalistas, só nos grandes momentos é que você tem a atuação, mas isso também não corresponde, na maioria das vezes, a uma sindicalização significativa. Né? E aí, o que acontece? O sindicato sempre, quer dizer, teve contato com a categoria, que nem nunca foi muito grande, do ponto de vista quantitativo, mas a gente tinha, digamos assim, algum controle, né, algum pé nas empresas com a homologação dos contratos de trabalho. Ou seja, na hora que o trabalhador ia lá homologar, que era obrigado a homologar no sindicato, aí ele contava todas as mazelas da empresa e o sindicato podia agir muitas das vezes a partir disso, dessas denúncias. No momento das demissões. Só que com a reforma do Temer, a homologação não é mais obrigada. A empresa, o trabalhador pode, a empresa pode fazer rescisão na própria empresa, não precisa do sindicato, entendeu? Com isso, a gente nem sabe quantos trabalhadores estão sendo demitidos nesse momento, não sabemos. A última notícia que a gente teve era que o Expresso ia fechar, né? Eu acho que já fechou, e que iam ser demitidos alguns jornalistas. Alguns quantos? Não soubemos. Né? Então a gente fica sabendo assim, né? Essa informação sempre chega de forma atravessada, né, para o sindicato, e que isso dificulta a nossa atuação. Né? Quer dizer, se o trabalhador não tem esse vínculo tão próximo com a sua entidade de representação e a empresa procura, digamos assim, dificultar ao máximo, caramba, né? Fica muito difícil. A gente teve um momento que foi, felizmente, não deu em nada, que foi em 2019, o tal do Programa Verde e Amarelo, que acabava com um registro profissional. E aí realmente seria o caos, que seria a total desregulamentação da nossa profissão. Né? Porque aí bastava você dizer, sou jornalista e ponto. Né? Nem o registro profissional. Mas isso a gente felizmente conseguiu derrubar. Né? No momento da pandemia, e aí já, né, quer dizer, que foi, né, digamos assim, um momento em que a gente já tinha
né, essas empresas de tecnologia aí já fortes atuando, mas sob o ponto de vista do trabalhador, isso, quer dizer, teve aspectos positivos e negativos, né? Os negativos todos nós sabemos. E o que acontece? A maioria entrou em teletrabalho, né? E isso aí tinha uma medida provisória que obrigava aquelas empresas que diminuíram o salário, e os impressos todos do Rio de Janeiro diminuíram o salário dos trabalhadores, né, que isso passava pelo sindicato. Então, a gente teve, né, quer dizer, as empresas foram obrigadas a nos procurar. Né? Então, isso foi sobre esse aspecto positivo, porque a gente aí começou a acompanhar mais de perto como estavam sendo as condições de trabalho desse teletrabalho, né? As piores possíveis, porque equipamentos, despesas de internet, de luz, nada disso as empresas pagaram para os seus trabalhadores. Né? Muitos tiveram o salário reduzido e ainda tiveram que desembolsar mais. Teve gente que teve que comprar equipamento, porque não tinha equipamento em casa, né? Para isso. Nem o celular. O celular era aquela coisa mais precária e teve que ainda desembolsar. Mas isso, sob o ponto de vista do sindicato, foi bom, porque a gente começa, né, a fazer assembleias virtuais. E aí foi mais fácil, né, porque não havia deslocamento para o sindicato e tudo mais, as pessoas começaram a se chegar um pouco mais no sindicato. Né? E isso, a pandemia, as empresas, naquele momento, as empresas aqui do Rio de Janeiro, né, elas se aproveitaram disso, porque a nossa database, né, de aumento salarial é abril, 1º de fevereiro. Né? E a pandemia começou em março, fechou tudo em março. Nós estamos iniciando a campanha salarial. E aí as empresas simplesmente suspenderam a negociação. Falou, não, vamos aguardar, vamos aguardar. E ficou naquele negócio, vamos aguardar, e o tempo passando, os trabalhadores já começaram a cobrar. E aí, cadê? Cadê a convenção coletiva? Cadê? Cadê? E aí nós tivemos que ir ao Ministério Público do Trabalho para obrigar as empresas a voltar a negociar. Né? Então, a convenção, que normalmente é assinada no máximo até maio, junho, julho, estourando, foi assinada em novembro de 2020, sem retroativo, com muitas perdas, né? Mas que a gente, os próprios trabalhadores dizem, vamos assinar qualquer coisa, porque, enfim, mas a gente teve uma participação significativa dos trabalhadores, porque primeiro porque estavam, né, com a corda literalmente no pescoço, e segundo que começaram a ver que o sindicato estava tentando fazer alguma coisa e conseguindo fazer alguma coisa. Né? Então, esses antecedentes aí, quer dizer, eu vou só avançar um pouco mais, que eu quero falar um pouco, quer dizer, que eu acho que isso já foi falado assim por alto, mas eu só queria frisar isso, que essas empresas de tecnologia, né, Google, Apple, não sei o quê, elas têm uma caracterização diferente, elas não são empresas jornalísticas, né? E elas trabalham aí com os famosos dados, né, que a gente está falando aí. E a sua lógica é diferente da empresa jornalística, que tem que produzir notícia, e que já foi falado aqui também por mais de uma pessoa. Né? Quer dizer, aquela coisa do o repórter não vai mais para a rua, ele fica lá pesquisando na internet e requentando coisas das redes sociais para produzir. Não, né? Você não vê, né, com exceção de televisão, que ainda vai para a rua porque precisa da imagem, as outras coisas não vão. Né? Vão muito pouco, né? Só quando é essencial. Né? Então, nisso tem uma coisa, quer dizer, nesse cenário, né, as empresas jornalísticas, elas têm uma regulação, principalmente a radiodifusão. Né? Já as empresas de tecnologia, essas empresas não têm nenhuma.
né? E elas criaram esse novo modelo, né? E atropelaram as empresas jornalísticas. Que eu não vou aqui, não tenho dados para dizer porquê, né? Mas que a gente está vendo aqui, né? Com as apresentações, com as pesquisas, que elas entraram na onda. E agora, quer dizer, muitos têm, digamos assim, um certo arrependimento, né? Porque estão vendo que elas estão perdendo e muito, né? Aí, nisso, eu só para finalizar isso aqui, essa partezinha, porque depois eu quero só indicar, digamos assim, e daí temos luz no fim do túnel. Nós, no sindicato, vemos luz no fim do túnel, sim. E tem que, por exemplo, eu trouxe um dado do DIEESE que em 2010 nós tínhamos 54.713 jornalistas registrados com carteira de trabalho. Isso no país inteiro, um dado do Brasil inteiro. Em 2019, esse número caiu para 49.391. São postos de trabalho fechados, né? Não foi aquela coisa assim, demite a Patrícia e contrata a Carmen com um salário menor, não. Demite a Patrícia e a Carmen, a Lu, vão, né, redistribui as tarefas entre os que ficaram, né? E isso, quer dizer, também os veículos, principalmente os jornais, né, que também já foi falado aqui, a NJ divulgou em 2012 que ela tinha 154 jornais associados. Em 2020, são 91 jornais. E a gente, quer dizer, está falando aí também, né? Tem aí, quando a gente fala do Expresso, claro, não está aqui nesses números, mas são veículos e são postos de trabalho que se fecharam, né? A grande questão, né, quer dizer, é como isso, quer dizer, foi agravado aí com esse ex-futuro presidente, né, que, além de toda essa mazela do mercado, né, ainda passou a nos atacar, né, violentamente, seja fisicamente, seja moralmente, né? Mas, por outro lado, a pandemia, voltando ao dado da pandemia, a pandemia deu uma credibilidade ao jornalismo que ela, de certa maneira, tinha ficado meio a escanteio, né? Por conta até das próprias fake news, essas coisas que a gente já sabe, já falou aqui, outros falaram aqui com mais propriedade do que eu, né? Então, quer dizer, essa defesa da democracia, né, quer dizer, que está muito ligada ao jornalismo, isso valoriza o jornalismo, mas o profissional não está sendo valorizado na mesma escala, né? Isso, inclusive, eu participei já no sindicato de várias mesas de negociação e que eles chegam na mesa, começa a discussão assim, não, nós não temos dinheiro não temos condição de dar nenhum tostão esse ano. Como? Inflação esse ano, né, de 2022, né, anual para o jornalista, foi 10,50 e pouco, se não me engano. Eles queriam dar 3%. Eu falei, como assim? Isso não cobre nem a inflação. Né? Quer dizer, porque o aumento real seria a partir dos 10 e tanto, né? 10 e tal. Mas não, fechamos a convenção sem aumento real, né? Infelizmente. Tanto rádio e TV como jornal e revista, então, nossa, eles choram muito mais, porque não pode, porque não tem, não sei o quê, mas enfim. Mas os jornalistas, inclusive, nesse ano, né, do Globo, não sei se vocês tiveram notícia, porque foram divulgados nas redes do sindicato, mas não foram divulgados na grande imprensa, né? Que os jornalistas do Globo, esse ano, fizeram 2 paralisações. Né? Começamos com 2 horas, depois fizemos 4 horas, para que o patronato sentisse que, né, quer dizer, que a coisa estava, a corda estava muito no pescoço, estava apertando demais,
que sem alguma coisa não íamos fechar convenção alguma. Então, essa mobilização, sob o ponto de vista do coletivo, foi muito importante. Por quê? Porque mostrou, né, e a maioria das redações é muito jovem, né, porque nesses anos 80 lá atrás, como quando o Nassif falou, né, eu fiquei ali me lembrando, falei, naqueles anos 80, né, até os anos 80, o que você tinha nas redações? Você tinha os mais velhos, mais experientes, que recebiam os mais jovens e ia, né, você tinha aquela cultura ali, né, da transmissão da prática jornalística, né, da cultura, né, do jornalismo, era passada dessa maneira. Só que nos anos 80 houve, né, um passaralho geral e os mais velhos foram todos mandados embora e ficou só a juventude, que não tinha memória do que se fazia. Isso, inclusive, também prejudicou muito a qualidade do produto, independente de todas as questões que o Nassif colocou, né? Mas eles foram, quer dizer, eles na ponta, né? Quer dizer, não tinham a retaguarda dos mais velhos para dizer, não, peraí, pô, não dá para ser assim, vamos, né? Vamos negociar, vamos coisa. Não, a chefia mandou fazer, você vai lá e faz, porque você não tem alguém que te diga assim, não, olha, isso que você está fazendo está indo muito além do que a gente pode permitir, né? Então, isso agravou a precarização do jornalista, né? E aí, quer dizer, como fazer para manter essa qualidade, né? A FENAGE já entregou ao presidente Lula uma pauta com 8 pontos prioritários que é da pauta dos jornalistas, né? Um ponto é a revisão da legislação trabalhista, a volta da obrigatoriedade do diploma, que a gente tem, que de vez em quando pergunta assim, ei, Camille, o diploma não vai voltar, não? Aí eu conto a história. Gente, a gente tem uma PEC, né, que é um projeto de emenda constitucional, que só assim a gente pode conseguir a volta da obrigatoriedade do diploma, que foi aprovada pelo Senado, está na Câmara dos Deputados, mas que, com a Câmara que a gente tem, atual legislatura, a gente acha que é muito arriscado negociar para entrar em votação, correndo o risco de ser derrotada. Então, a gente prefere que ela fique lá guardada até que a gente tenha condições de fazer um trabalho político, né, de sensibilização dos deputados para a aprovação dessa PEC. Então, quer dizer, isso, inclusive, é uma coisa assim que vamos dizer, pode sair rápida, porque está, digamos assim, no processo final, né? Se a Câmara aprovar e o presidente da República sancionar, né, corre o risco, inclusive, isso, a Câmara hoje aprovar e o presidente da República não sancionar, vetar. Então, o risco era muito grande. A FENAGE, que é a federação que encabeça esse processo, deixou guardado lá. Tá? Tem o que já foi falado aqui, a questão da plataforma, né, que a proposta da FENAGE, junto com a FIJ, é a criação do Fundo Nacional de Apoio e Fomento ao Jornalismo, que vai ser falado na próxima mesa, a criação do Conselho Federal de Jornalistas, porque isso, né, porque hoje, quer dizer, a nossa força de representação, né, ela é precária também, né, porque são os sindicatos. E os sindicatos, pela CLT, têm uma série de limitações. Nós não podemos, né, digamos, ir muito além do que a legislação nos permite, né? Nem temos representação legal para isso. A gente tem representação política, mas não tem jurídica. O Conselho não, o Conselho vai nos dar uma coisa. E que é um ponto polêmico, é uma discussão que tem segmentos dos jornalistas que são contra. Então, não vou nem levantar, só estou dizendo que a gente... Não, é porque, quer dizer, o Conselho, como a OAB, o Conselho de Medicina e tal, ele vai nos dar um respaldo que, inclusive, em função desses jornalistas
que hoje praticam o mau jornalismo, de você ter condição digamos assim, de punir até, né, de expulsar da profissão. Né? Mas isso, muitos desses maus jornalistas, vamos dizer assim, eles têm força política, né? E aí eles dizem que isso é censura. Não é censura, é uma regulação da profissão, porque hoje você, com registro profissional, você faz o que você quiser, porque o nosso código de ética, né, ele é afeito aos sindicatos. E a penalidade máxima é você, se é sindicalizado, deixar de ser expulso do sindicato. E se você não é sindicalizado, você não poder se sindicalizar. Mas a sindicalização é facultativa. Então, sabe, dizer para uma pessoa que não respeita o coletivo, não respeita a profissão, que ele não pode fazer parte desse coletivo, vai fazer como teve o caso do Evandro, que o Otávio começou a contar aqui, que quando ele recebeu a cartinha de expulsão do sindicato, ele falou um palavrão desse tamanho, falou, não estou nem aí para o sindicato, né? Estou só avisando aqui as palavras dele, mas foi isso, né? E começou, né? E aí ele se sentiu, digamos assim, tão ofendido que ele começou uma perseguição a determinadas lideranças. Então, quer dizer, isso, pô, ele era chefe de redação, diretor de redação do Globo, mas isso ele não perdeu a sua condição de jornalista, de seu compromisso com o jornalismo. Mas isso aconteceu, né? Então, e além disso, quer dizer, a questão da recuperação da EBC, que é a Empresa Brasil de Comunicação, que faz parte do sistema público, que é, né, quer dizer, não é assunto aqui desse fórum, mas que é, quer dizer, a complementariedade entre o sistema público e privado, que nós não temos, né? Quer dizer, a EBC foi criada, tem uma série de problemas, né, na sua gênese, e que precisa, porque ela é uma empresa pública, ela não é uma empresa governamental, né? Ela não é uma empresa do governo Temer, do governo Bolsonaro, nem será do governo Lula. Ela é uma empresa pública, mas na sua construção, na sua organização, ela tem alguns problemas que precisam ser corrigidos. Né? Vem do governo. Pois é, mas você tem a TV Cultura em São Paulo, que também o principal recurso é do governo do Estado de São Paulo, mas ela tem uma outra estrutura que dá a ela, né, uma autonomia em relação ao governo que a EBC fica mais amarrada. Você teve aí agora no governo Bolsonaro uma série de pessoas que foram perseguidas, e, enfim, né, uma tragédia atrás da outra, né? Só não conseguiram mandar embora porque são pessoas concursadas, né? Mas foram perseguidas de toda a ordem. Então, quer dizer, esse quadro, né? Eu só para finalizar aqui a minha fala, eu acho que a gente precisa muito, né? Quer dizer, não só o sindicato, a ABI, né? Mas as organizações de representação, né, de representação dos jornalistas precisam trabalhar de uma forma mais articulada, principalmente com o campo da formação, né? Porque esses jovens que estão entrando nas redações, eles não têm a memória, não têm lá, né, os mais velhos com essa memória, que com todos os defeitos que tinham. Não estou dizendo que eles eram a oitava maravilha, não. Muitos defeitos, sim. Mas, de alguma maneira, quer dizer, essa correia de transmissão foi rompida, né? E eu acho que ficou só na mão das universidades, né, essa formação, né? E que essa formação, a gente sente uma dificuldade grande, que é, digamos assim, o papel das suas organizações. Não estou falando só do sindicato, o Vitor aí falou, né? A gente tem 700 associados na ABI, uma associação nacional centenária. Gente, como? Né? O sindicato tem pagantes, tem 300 e poucos jornalistas pagantes. Sabe? O que é isso? Né? Temos 300 jornalistas no Rio de Janeiro? Não, muito mais.
né? Quando precisam, vão lá bater na porta. E tem essa coisa, quer dizer, que esses que não estão na redação, que são os MEI, que eu falei, que esses, inclusive, acham que o sindicato não faz nada por eles, que é uma outra discussão, é um outro desafio. Então, eu acho que a gente precisa dessa articulação com as universidades para, nessa formação, né, o futuro profissional já sair com essa mentalidade do coletivo, de que ele precisa, sabe, essa mentalidade neoliberal, né, do eu sozinho, do self-made man, isso, né, não existe, né? Isso é fantasia. Mas muitos saem com essa mentalidade. Ainda mais quando vão trabalhar como MEI, aí mesmo que ele diz, não, eu sou empreendedor, eu sou eu, e é tudo comigo mesmo. Não é, né? Então, eu acho que a gente precisa estreitar, e eu acho que essa oportunidade, né, do sindicato estar aqui, né, é uma oportunidade da gente voltar a estreitar. A gente, né, essas coisas a gente sabe que são movimentos, né, mas eu acho que a gente precisa voltar e acho que é o momento. Eu trabalhei por 12 anos, né, na Rádio CBN, Jornal Extra, TV Globo, enfim, os últimos 5 anos lá na Globo News. Depois eu fui fazer mestrado e agora estou no doutorado aqui na Nova de Lisboa. E, bom, eu me interesso muito pelo trabalho do jornalista, não só pelo que eu passei, também pelo que eu vi os meus colegas passarem, né? E deixa eu passar aqui. E antes eu queria fazer só um exercício que muita gente vai falar assim, ai, que bobagem e tal. Mas a gente fala do trabalho do jornalista, mas o que é o trabalho do jornalista, né? O que é um dia numa redação? Então, geralmente, o jornalista ele precisa estar informado, né? Então ele começa seu dia fazendo um mapeamento ali do noticiário, entendendo o que aconteceu ali no dia, quais são os assuntos que a redação vai abordar naquele dia, qual que é a pauta dele, né? Ele tem que minimamente estudar e entender essa pauta, ver quem são os entrevistados, olhar algum material prévio, se tiver. E aí ele vai a campo, ou vai de carro, ou vai de Uber, né? Ou vai com muito, ou vai com pouco material, independentemente das condições meteorológicas. E aí ele tem que entender como é que ele vai dar algum tipo de material exclusivo naquela reportagem. E isso ele vai estando atento àquilo, né? Ao trânsito, à hora, ao deadline. Ele pensa nas imagens, nas fotos, material gráfico, com quem que ele vai falar. Aí ele realmente vai fazer sua reportagem. Tem que decupar, tem que editar, separar trechos, fala com o editor, possivelmente ele vai fazer várias entradas ao vivo, 1, 2, várias, para o rádio, para a televisão, vai lidar com uma enorme quantidade de mensagens chegando da redação sobre a evolução desse material, ou seja, ou para combinar os vivos, vem cá, vamos entrar para tal jornal, esse jornal daqui a 1 hora, daqui a 10 minutos, tem que escrever, tem que conferir as informações, tem que acompanhar a edição, conversa com as fontes, com fontes de outros assuntos, para outro dia, para combinar não sei o quê. E aí, enfim, demandas do dia seguinte, acompanhar a publicação da sua reportagem. E aí entrou essa questão de redes sociais, divulga na rede social, na sua própria, na do jornal, e um e-mail que está sempre bombando, não é? E no dia seguinte, repete tudo. E é isso sem falar em plantão, matéria especial, né? Catástrofes, tudo que a gente sabe. Lidar com assessor de imprensa, com certeza nessa lista que eu fiz está faltando ainda muita coisa que acontece no dia a dia de um jornalista. Isso sem falar que o jornalista tem vida pessoal, né? Família, conta para pagar, enfim, possivelmente tem filho, tem que cuidar da sua saúde. E esse trabalho todo, ele é sob que condições, né, de salários e de contratos? Então, eu trouxe uns dados da FENAGE que mostra um pouco do salário do jornalista com base no ano 2020 e 2022, né, no estado do Rio de Janeiro. Você vê que uma jornada de 7 horas em rádio e TV, R$ 2.329, e no município também girando em torno aí dos R$ 2.000. E
eu trouxe essa fonte, a Glassdoor, é um site que reúne dados dos próprios funcionários. Os funcionários podem colocar lá quais seus cargos, você pode avaliar a empresa que você trabalha, e aí o Glassdoor diz que a média salarial do jornalista, com base em 1.046 salários, é de R$ 3.168 por mês. E sobre os contratos, né? O Comunique-se fez um raio-x do mercado do jornalismo no Brasil. Essa pesquisa foi em outubro do ano passado e esses dados foram divulgados esse ano. E eles mostram, esse estudo mostra que os contratos de PJ já superaram os CLTs. Só o que eu queria dizer sobre isso é que, apesar de uma rotina intensa, salários baixos e contratos já bastante precarizados, a gente tem uma pesquisa que eu ia trazer para vocês, da Reuters Institute, dizendo que a gente está vivendo uma epidemia de pessoas que evitam ativamente as notícias. Tá? Então, foi feita uma pesquisa em junho desse ano, com 93 mil pessoas em 46 países, e 40% delas quase disseram que evitam ativamente as notícias. Elas disseram que as notícias são desanimadoras, repetitivas, afetam o humor, né? Deixam elas esgotadas, drenadas para baixo e tal, e que as notícias não são confiáveis. Esses são os 4 argumentos que as pessoas disseram nas entrevistas. E o país onde isso foi notado, né, a maior incidência de notícias que são evitadas ativamente foi o Brasil. 54% dos respondentes disseram que evitam as notícias ativamente. Então, depois desse relatório, essa repórter, uma jornalista, Amanda Ripley, uma jornalista do Washington Post, ela divulgou ela publicou esse artigo de opinião dizendo que ela tinha parado de consumir notícias, né? E aí ela disse, bom, eu parei, né, de ler as notícias, né? Eu estou evitando. O problema sou eu ou são as notícias, né? E aí ela diz, como uma jornalista poderia evitar as notícias, né? Aí ela diz essa frase que eu achei engraçada, que era como se eu tivesse desenvolvido uma alergia a glúten e aqui estava eu, né, uma agricultora de trigo. E aí foi engraçado porque ela conta que era um assunto tabu dizer que, imagina, um jornalista evitava as notícias, e que na redação do Washington Post ela comentou com uma jornalista que disse, eu também faço isso, eu também tenho que evitar as notícias, eu raciono totalmente. E aí a outra disse, bom, a minha psicóloga disse, olha, é melhor você evitar as notícias, porque as notícias são estressantes e tal. E aí percebeu-se que era muita gente que fazia isso, né? E aí ela traz nesse artigo de opinião essa frase de uma colega dela, que ela diz que a gente não está preparado para receber notícias catastróficas, confusas, 24/7, né? Que nós somos criaturas analógicas num mundo digital. E aí ela traz um pouco isso. O que precisa ter na notícia para que ela seja lida, né? Para que o público se aproxime dela. E ela traz um pouco do fator humano, ela fala disso, e eu vou voltar mais tarde nesse tópico, daqui a um pouquinho, porque ela diz o seguinte, primeiro que as notícias elas têm que trazer um pouco de esperança, a gente tem que ter esperança de que alguma coisa boa pode acontecer. E aí ela fala sobre essa questão da agência. A gente tem que poder fazer alguma coisa. E a sensação de dignidade, ou seja, o ser precisa se sentir digno, útil, não é, para a sociedade. E aí eu vou trazer um pouco mais sobre essa questão do fator humano, só contextualizando um pouco e trazendo um pouco do que cada um também já falou mais cedo, como que a gente chegou até aqui, e sem entrar na questão do capitalismo e só trazendo para o trabalho do jornalista o que essa virada neoliberal significou, né? Então, tem todo um conceito, né, da liberdade, né? Esse aparato conceitual da liberdade, dos direitos da propriedade privada, defendendo as capacidades empreendedoras individuais, trouxe, primeiro, né, um investimento muito forte, né, na tecnologia informacional,
Primeiro porque era preciso maximizar, né, os mercados, as transações de mercados, e a partir disso era preciso acumular, armazenar e ter, né, bases massivas de informação. E isso também trouxe uma compressão do tempo e espaço, né? Quanto maior a escala geográfica do consumo, né, a globalização, mais curtos os períodos de contratos de trabalho, seria melhor, né? Claro, uma empresa ela pode crescer sem se comprometer com aqueles custos fixos de pessoal. Então, era muito interessante. E aí, nas redações, trazendo um pouco do que aconteceu nas redações, né? Então, implementação de todo tipo de, né, de tecnologia informacional, computadores, internet, softwares de edição. E aí a gente viu a crise dos jornais, né? Aquela migração dos anunciantes para o universo online, a escassez de recursos, demissões nas redações, extinção de funções, criação de outras funções, não é? Um aumento da competitividade, né, do individualismo do jornalista, uma diminuição da sindicalização, então é cada um por si, cada um, né, um ambiente de redação ficou mais pesado, né, uma competitividade maior entre repórteres. Isso eu vivi muito durante meu tempo no jornalismo, e o espaço e tempo com outras normatividades, né, deadlines permanentes, o tempo todo, tendo que atualizar aquela notícia, num ritmo louco de produção, trazendo sempre aquelas questões da dicotomia da credibilidade e rapidez de publicação, né? Então, quem dá primeiro? Mas qual a credibilidade daquilo? A gente dá, depois corrige ou não, né? Então, cada veículo tem uma filosofia. Não, vamos dar e depois a gente conserta, se for o caso. E depois as redes sociais que transformaram muito, né, o trabalho, as rotinas e os processos dos jornalistas. Eu estou trazendo aqui esse relatório da Federação Internacional de Jornalistas. Ele foi publicado em 2006, né? E ele chama as mudanças, né, do trabalho do jornalista. E aí ele diz o seguinte, que 56% dos respondentes, isso em 2006, já tinham sofrido mudanças nos seus contratos de trabalho, né, com contratações contingenciais, casuais, uso de vagas ambíguas e disfarçadas, assim, usando estagiários como funcionários, por exemplo. E aí esse relatório mostra já essa tendência de afastamento dessas negociações coletivas para negociações mais individuais. O jornalismo empreendedor, jornalistas freelancers, né, eles eram comumente empregados por acordo verbal, sem contrato. Inclusive o Brasil aparece nesse reporte como um país que empregava jornalistas sem qualquer acordo, sem qualquer contrato assinado, só verbalmente mesmo. E interessante que os freelancers, já nesse relatório, contribuíam com material de até 4 funcionários. E aí o trabalho não ficou só mais precário, menos seguro, como mais intenso, e com indícios de que essa insegurança no emprego estivesse relacionada a um declínio na reportagem crítica, ética e investigativa, ou seja, piores condições de trabalho, pior qualidade do conteúdo. Então veio a pandemia, né? E a pandemia acelerou todo o caráter móvel digital do jornalismo. A gente teve toda a questão do trabalho remoto, e além disso, toda uma discussão sobre a saúde mental do jornalista em campo, né? Porque todos os jornalistas, alguns jornalistas estavam retratando traumas pela primeira vez, mas todos os jornalistas estavam atravessando esse trauma ao mesmo tempo. Então, isso foi um desafio enorme para a saúde mental do jornalista. E esse relatório em verdinho, que é da Julie Posetti, ele foi divulgado em 2020, no ano passado, eu acho, tenho quase certeza, dizendo que 82%, né, dos 1.400 jornalistas entrevistados relataram pelo menos um impacto negativo, psicológico ou emocional durante a pandemia. 30% afirmaram que a empresa não ofereceu nenhum equipamento de proteção para o trabalho e 20% mencionaram essa questão de ter sofrido assédio ou ameaças online. E aí, só trazendo um dado desse relatório que mostra que 66% dos entrevistados apontaram que o Facebook divulgava, né, o maior número de desinformação, né, era o vetor de proliferação de desinformação, seguido do WhatsApp.
E aí a Roseli Fígaro fez também uma pesquisa sobre o trabalho dos jornalistas na pandemia, e aí ela fala um pouco disso, né, que provocou não só essa separação, que já é difícil no jornalismo, né, que é uma profissão que tem uma alta identificação, né, do eu com o trabalho, e acho que na pandemia, né, isso ficou bastante invadido, né, então uma falta de separação entre emprego e lazer, e naturalizou a expansão das horas do expediente, né? E aí ela fala um pouco também do que a Carmen já tinha comentado, os trabalhadores precisaram pagar também, né, suas despesas como internet, energia elétrica, equipamentos, cadeira. Muita gente não tinha, né, como trabalhar em casa, então sentava sei lá, uma cadeira dura, precisou comprar uma cadeira melhor de escritório e tal. E isso trouxe um sentimento de desvalorização profissional, segundo a pesquisa da Roseli. E aí, um pouco do que os colegas já disseram mais cedo, né? A gente viu as plataformas, então, concentrando, e aí, principalmente na pandemia, os recursos, né? Não só os recursos, as audiências, atuando como gatekeepers da notícia e buscando os jornalistas, né? Não só as empresas, como os freelancers, principalmente, para produzir de acordo com os seus interesses. O jornalista precisou fazer mais com menos, né? Menos recurso, menos pessoas. Ele precisou aprender a fazer trabalho multiplataforma. Então, aquele jornalista que só fazia televisão também precisou fazer rádio, fazer foto. Agora, tira foto para o site. E aí houve uma desqualificação e uma requalificação daquele jornalista. Por que desqualificação? As especialidades do jornalismo passaram a diminuir, né? O jornalista precisou saber fazer tudo, e as tarefas informáticas, né, de tecnologia, passaram a ocupar mais espaço na agenda do jornalista, no tempo dele, e isso exigiu uma qualificação para o jornalista naquele sentido, ou seja, bom, agora você vai ter que aprender a postar, ou vai compartilhar tal coisa, ou, enfim, tarefas da tecnologia que foram entrando nessa rotina do jornalista. E aí, como é que o jornalista poderia se proteger, né? Como é que ele pode ter certa proteção? Entra um pouco no que a Carmen já falou. Houve, né, o que eu coloquei aqui, que a minha carinha deve estar na frente, é que existem alguns pontos de vulnerabilidade identitária na profissão, eu chamo assim, porque houve uma tentativa, né, de criação do Conselho Federal de Jornalismo. Vou passar rapidinho nisso, porque a Carmen já comentou, foi uma proposta da FENAGE de 2004, não passou na Câmara dos Deputados, com o argumento, né, de censura, muitas vezes usado, né? A Patrícia tem um artigo que ela fala que as empresas veem o jornalismo como uma atividade privada e não como um serviço público concedido ao sistema privado, né? Então, não é de interesse das empresas ter as suas agendas controladas, né, num Conselho Federal de Jornalismo, e muito menos ter os jornalistas protegidos por uma entidade, não é? Então, os maus jornalistas também estão à solta, e os bons jornalistas também não têm um órgão para defendê-los de algum possível abuso da parte das empresas. Aqui em Portugal, a gente tem a Comissão da Carteira, que caça os jornalistas maus jornalistas, eles não podem andar por aí à solta, eles são caçados, têm a carteira caçada e não podem continuar a trabalhar. O fim da obrigatoriedade do diploma também fragiliza um pouco a categoria, né? Foi uma discussão de mais de quase uma década, né? O STF decretou o fim da obrigatoriedade do diploma em 2009, alegando que o jornalismo é uma atividade puramente intelectual e que a Constituição de 88 já abarcava a livre manifestação do pensamento. Então, não era preciso, né, ter uma obrigatoriedade do diploma. Claro que isso enfraquece a categoria, como, né, o seu papel social, né? E outro dia até ouvi de uma colega dizendo assim, o que é a notícia? A notícia, a gente tem um diploma que diga, né, a notícia foi feita por um jornalista, isso é um atestado de notícia, não é qualquer coisa, né? E a flexibilização dos contratos, né? Porque o fim da contribuição sindical obrigatória na reforma, né, nessa lei da reforma trabalhista de 2017, que queria desburocratizar, modernizar o trabalho, deu para as empresas, permitiu todo tipo de arranjo contratual no jornalismo, né? Isso para o jornalista é péssimo,
né? Então, o jornalista hoje tem esse contexto que é de uma carga enorme de trabalho, uma insegurança no emprego, ele tem uma alta responsabilidade ética, ele tem uma tradição da objetividade, né, que o atrapalha em algumas ocasiões. O jornalismo, ele é uma profissão que demanda um alto trabalho emocional, e aqui eu trouxe até um pouco da definição de trabalho emocional, que é o esforço que você precisa fazer para caber naquele ambiente profissional. Então, no caso do jornalista, ele precisa lidar não só com todas essas questões da indústria que a gente está falando, né? E a insegurança no emprego, ele não sabe se amanhã ele vai ter trabalho, ele não sabe se amanhã ele vai ter um freela para fazer, como é que ele vai pagar o seu boleto no fim do mês, como ele tem que lidar também com um esforço emocional imenso de lidar com catástrofes, coisas horrorosas, assassinatos, chacinas que os jornalistas cobrem todo dia, e todo um esforço de lidar com as fontes, e isso traz riscos para a saúde mental e também para a qualidade daquele conteúdo produzido. E aí, o interessante é que tem um relatório recente da IFJ que mostra que 55% das redações americanas estão com dificuldade de recrutar e reter jornalistas, ao mesmo tempo em que falta trabalho para os jornalistas. E aí, só nos Estados Unidos, o emprego reduziu 26% desde 2008. Eles têm um número, eram 66 mil trabalhadores em 2000 e passaram para 52 mil em 2019. Então, muitas vagas se perderam. E aí eu trouxe um estudo desse ano, é um estudo canadense, falando um pouco sobre a saúde mental e o bem-estar dos jornalistas, e trauma também, né? 69% dos jornalistas sofriam de ansiedade, 46% de depressão. Eles pontuavam muito mais para essas questões mentais do que a média da população. Tinha uma quantidade alarmante, né, de estresse na indústria, um alto risco de consumo de álcool, acima, né, do restante da população. Então, na pandemia de Covid, né, a gente teve a diminuição da sensação do bem-estar, aumento de sentimentos de isolamento, crescimento da exposição ao assédio, e criando mais medos sobre a estabilidade financeira e a estabilidade no emprego. E em cada 10 profissionais de mídia pensou em suicídio depois de cobrir histórias traumáticas. E esse estudo também mostrou que os órgãos de comunicação social falham na hora de proteger o bem-estar dos jornalistas. E aí tem esse livro, se chama The Journalism Manifesto, da Barbie Zelizer, né, do ano passado. E aí ele mostra que essa tradição da objetividade do jornalista, quer dizer, ele ter que cobrir assuntos pavorosos com uma naturalidade, quase que um distanciamento em relação àquelas fontes, àquela situação, ela traz uma desconexão do jornalista em relação às suas fontes, em relação às suas audiências e em relação ao próprio jornalista, que traz talvez um pouco de apatia envolvendo esse processo da cobertura jornalística, que ao mesmo tempo é contraditório, porque a empatia é quase que uma habilidade natural do jornalista, né? de se preocupar com o outro, de se colocar no lugar do outro quando ele vai entrevistar. Então, eu estou quase encerrando, só para dizer que para fazer um bom jornalismo, o jornalista precisa estar bem. E eu acho que a gente tem que pensar, sim, em rediscutir o fator humano das redações, não só com mais regulação, pensando um pouco dos valores do jornalismo, com toda essa carga de rede social e tudo que a gente tem visto hoje, os jornalistas precisam ser protegidos, tanto física, mental ou socialmente. E eu trouxe só para encerrar a definição da Organização Internacional do Trabalho, que diz o seguinte, que o bem-estar no trabalho refere-se a todos os aspectos da vida profissional, desde a qualidade e segurança do ambiente físico até como os trabalhadores se sentem em relação ao seu trabalho e o seu ambiente de trabalho, o clima no trabalho e também a organização do trabalho. Então, acho que falta um pouco a gente pensar e discutir sobre isso,
porque realmente um jornalista exausto, que não sabe nem como vai pagar a sua conta, ele vai ter problemas com ele, com as suas audiências, com as suas fontes, e vai ser difícil fazer um trabalho de qualidade. Obrigada, gente.